Olá, boa noite. Estou esperando aqui vocês para a nossa live agora dessa sexta-feira. É um assunto super interessante. Nós vamos falar sobre a questão toda da sexualidade, né? A sexualidade na maturidade. Eu acho que essa pandemia tem trazido tantas consequências na vida das pessoas e muitas vezes as pessoas em casa o tempo todo, sem poder sair, a vida mudando. O que se afetou na vida de tanta gente, né? Eu estou vendo aqui que várias pessoas já começaram a entrar e acho que vai ser muito interessante porque a doutora Aline Sardinha, que é a nossa entrevistada de hoje, ela além de psicóloga e doutora em saúde mental, ela também criou um método de terapia cognitiva sexual. É uma coisa assim bem interessante, que depois vou pedir para ela falar melhor. Vai ter até um congresso agora sobre isso no dia 1º de maio. Bom, estou vendo as pessoas aqui entrando e eu acho que essa questão da sexualidade, eu tenho ouvido assim de pessoas que eu converso, amigas e tal, nossa, depende, uma pessoa casada há muito tempo, como é que fica, né? E os homens têm Viagra, e as mulheres nessa hora, então não tem essa medicação, né? Esse medicamento, como é que fica, enfim, tem vários aspectos, né? E a gente fica mais velha, não se sente bonita. Vamos conversar com ela para ver o que ela pode nos contar sobre essa questão da sexualidade quando a gente já está numa fase mais madura, né? Eu sei que existem outros problemas, eu estava vendo até no site dela, pessoas falando assim, que ela fala também sobre os jovens que se sentem muito pressionados, que tem muita oferta, tem que ter uma performance fantástica, quer dizer, tem tantos problemas em todas as áreas. Agora vamos ver aqui com ela, se ela já está aqui, se a Aline já está aqui. A Aline está aqui. Aqui a Aline, para ela entrar. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar, que eu vou tentar deixar um pouco aqui. Oi, Aline, tudo bem? Olá, boa noite, Márcia, boa noite a todo mundo que está Tudo ouvindo. bem? Eu estou achando que você está um pouco escura, assim, para a gente ver você, e está um pouco longe. Senão a Melhor gente não assim? vai ver muito você. Assim Tá está um bom, pouco melhor. Agora está um pouco melhor, tá? Senão fica pronto. muito longe. Tudo bem, Aline? Esse é um tema que mexe com as cabeças das pessoas, né? Paz, né? Eu costumo brincar que todo mundo tem problemas sexuais. Basta perguntar. Uns mais, outros menos, então. É só a gente perguntar que a gente vai achando. É. Agora, Aline, como é que é? Vamos dizer assim, a gente está falando, nosso foco aqui hoje é a sexualidade na maturidade, né? Eu sei que tem milhões de outros problemas, eu estava entrando lá no seu canal e estava vendo que até os jovens também estão com muitos problemas, né? Porque tem muita oferta e tem que fazer vamos dizer, uma performance muito boa. Ó, tem gente dizendo que seu som está baixo. Então eu vou falar mais alto. Melhor Fala mais assim? alto e mais perto. Aline, você está um Tá pouquinho bom, longe. tá bom. Assim fica melhor, fica mais perto. Enfim, mas na maturidade a gente tem aquela questão toda, agora tá melhor. A gente tem toda aquela questão, né, Aline, das pessoas envelhecerem, porque para muita gente isso perde, né? Você perde o elan, vamos dizer assim. Como é que eu vou estar sexy se eu estou me sentindo mal, velha, caída, né? E para o homem também, né? Eu acho que isso aí é super importante, né? Eu tô vendo que alguém colocou que o meu som tá baixo. Se tiver baixo, vocês me falam para eu falar mais alto. Você É, botou no máximo aí? botei. Tá. Isso é super importante, porque o que que a gente entende, né, como o sexo que devia ser na Hum. maturidade, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Primeiro, quando é que começa essa tal maturidade, né? Então, é com 40, é com 50, quando é que a gente Pois cai é, a quando é que é ficha? estabelecido isso? Na verdade, a gente pode pensar no critério biológico da menopausa, por exemplo, mas eu acho que é muito mais amplo do que isso, né? Tem a ver com crenças que a gente tem a ver com como é que a sociedade nos vê, tem a ver como é que é a nossa parceria, como é que a gente mesmo se vê. Então, assim, quando é que cai a ficha para mim de que eu sou uma mulher que está fazendo sexo na maturidade ou que o meu parceiro é um idoso, né? Eu brinco que agora o pessoal está na prioridade da vacinação, tá todo mundo caindo a ficha que é idoso. Todo mundo quer Mas vacinar logo, todo mundo é idoso. exatamente. Mas
Quando que a pessoa se entende? E eu acho que isso é muito importante, porque isso está na base de como é que eu estou me vendo e como é que eu estou vendo que a minha sexualidade tinha que estar. Né? Então, quando eu penso assim, olha, perdeu o elan, perdeu, né? Mas perdeu em relação ao quê? Ao que eu achava que devia estar acontecendo, ou perdeu em relação aos 20 anos de idade, ou aos 30? Então é interessante quando a gente observa, né, que a queixa na sexualidade, muito para além de se tem disfunção, se não tem disfunção, é como é que a pessoa está se sentindo em relação à própria sexualidade, como é que está funcionando ali para aquela parceria. E muitas das queixas vão ter a ver com a maneira como as pessoas pensam que o sexo tem que estar acontecendo, né? Pois é, e como é que o sexo tem que estar acontecendo? Você que trabalha com isso, o que, que é um sexo, vamos dizer assim, ó, eu tenho uma sexualidade normal nessa faixa etária. É maravilhosa, porque essa é a pergunta do milhão, para Não todas é? as faixas etárias. Eu brinco com os meus alunos que todo mundo que chega no nosso consultório quer saber se está normal. Né? Então a pessoa Ah, disfarça, disfarça e pergunta assim, mas afinal, quantas vezes por semana é certo eu transar? Né? Eu tinha que estar tendo desejo, eu tinha que estar conseguindo ereção em quanto tempo, quantas eu tenho que dar por noite. Então tá todo mundo querendo saber esse normal. E acho que é muito importante a gente pensar que esse normal não existe. Né? Claro que a gente vai ter aí parâmetros biológicos, então é importante que eu possa ter orgasmo, é importante que eu tenha a minha capacidade de responder a estímulos eróticos preservada, a estímulos sensíveis, prazerosos preservada, mas o que, que é o comportamento sexual normal, o que, que é o funcionamento sexual normal, aonde a gente aprende isso? Né? Então eu posso dizer para vocês que a ciência não vai dar essa resposta, porque não é o nosso objetivo trabalhar com isso. Né? Agora, quando que a gente aprende, onde, como que a gente aprende o que é a sexualidade normal? Né? Quem ensinou pra gente o que é a sexualidade normal? Então, as nossas crenças têm a ver com o que a gente ouve aonde? Em casa, na escola, na igreja, na mesa do bar, conversando com as amigas, conversando com a minha ginecologista, conversando com o meu médico. A gente vai ali, ó, tentando entender afinal Nos nos filmes que filmes. glamorizam a relação sexual, né? Mais do que a relação amorosa, né? Muito mais, né? Isso sem falar, assim, se a gente abrir aqui a questão da pornografia, por exemplo, como é que acaba sendo uma via de educação sexual, né? Só que não. Então, que normal é esse que eu acho que tinha que estar acontecendo? E muitas vezes esse normal é o que faz a queixa sexual acontecer e a falha sexual acontecer, né? Então, A falha sexual porque a pessoa não consegue pensar que vai ter aquele desempenho que ela está vendo nos filmes e nos papos que ela está ouvindo, né? Por exemplo, puxa, mas comigo não acontece assim. Mas eu não consigo isso, né? exatamente. E no meu consultório é sempre assim. Olha, tem alguma coisa que está acontecendo que é diferente do que eu acho que tinha que estar acontecendo. E esse é o ponto de partida. Porque, claro que às vezes tem questões biológicas para a gente resolver, a gente trabalha em sexualidade sempre em equipe multidisciplinar. Mas antes disso, quando a terapia cognitiva sexual, né, o que, que a gente entende de uma forma bem simples? Que a maneira como a gente pensa sobre sexo vai influenciar a maneira como a gente se sente na hora do sexo, a maneira como o nosso corpo responde e o que, que a gente decide fazer. Então, se eu estou ali na relação sexual, posso dar um exemplo que Claro. genérico, né, da clínica. Então, se eu estou ali na relação sexual e eu imagino, nossa, eu tinha que estar tendo uma ereção agora, né? A minha parceira está aqui e como é que eu vou apresentar um pênis que ainda não está tão ereto? Ela vai botar a mão e ela vai perceber que não está tão ereto. Ela está me fazendo uma carícia, ela tinha que esperar isso, né? E as mulheres também esperam isso. E aí, nesse momento, eu estou focada em quê? Eu estou focado em saber se o meu pênis está ereto ou não. Isso me excita? Não, isso me amedronta. Isso me aterroriza. Né? E aí a gente vai ter uma resposta sexual que é consistente com esse cenário de terror e de ansiedade, não com foco no estímulo sexual. Bom, Né? mas aí o que, que a pessoa, a mulher, tem que fazer nessa hora? Nosso Ah, público aqui é majoritariamente feminino. tá Então, bom. eu imagino que Vamos muitas falar delas sobre. já viveram essa situação ou estão vivendo. Perfeito. Então, gente, mulheres, não é sobre vocês. Vocês não têm que fazer absolutamente nada. Né? Esse aqui é o ponto principal. Porque aí a gente começa a dizer assim: nossa, será que sou eu que estou feia? Será que o que eu estou fazendo não é bom? Será que é sobre mim? Não, não é sobre você. Né?
É sobre a gente entender como é que a sexualidade funciona. Então, um ponto super importante que a gente esquece, né? Se a gente pensar assim, o que que as mulheres precisam para se excitar, para ficarem lubrificadas? De estímulo, na verdade. Ninguém aqui acha que a mulher olhou para o marido e ficou lubrificada. Alguém aqui acha isso? Não. Mas a gente acha que para os homens, sim. Que ele tem que olhar para nós e ter ereção ou ter vontade, né? E se não é isso, é por quê? Porque eu não estou mais tão bonita, porque eu não sou mais tão jovem. Então a ideia é, a gente precisa fazer estimulação, que é o que eu brinco que é o super trunfo, né? Então qual é o super trunfo? Prazer. O super trunfo é o prazer sexual. Então a resposta sexual, ela é consequência de prazer. Né? Eu não tenho resposta sexual a priori. Eu não tenho ereção a priori. Aos 15 anos de idade eu tenho. Aos 15 anos de idade eu existo, tenho ereção. Aos 15 anos de idade alguém me tocou, me deu um beijo, eu tenho ereção. Né? Ou tenho excitação, mulher, por exemplo. Mas ao longo do tempo isso vai mudando. Né? Então tem alguém perguntando se homem pode participar da live. É para isso Lógico mesmo, que é para pode. todo mundo. Né? Então, eu estou aqui falando do sistema humano de resposta sexual. Então, quando a gente tem acesso a prazer, quanto mais prazeroso for o estímulo e quanto menos ansioso eu tiver, por isso que aquela história do normal muitas vezes é opressor, né? Então, se eu não estou ali conseguindo nem estar atento, não adianta a minha mulher fazer nada. Por isso que eu disse, não adianta você fazer nada, porque se o cara entrou no ciclo da falha sexual, já era. Né? Pega um vinho para ele, diz, não, calma aí, vamos relaxar, porque enfim, ou amanhã, porque se ele entrou naquela história ali, de ai meu Deus, o meu pênis não subiu, aí, enfim, tem que tirar ele dessa. Né? E não adianta ficar fazendo mais estímulo, que ele vai ficar ainda mais aterrorizado, que ele vai dizer assim, meu Deus, agora ela está fazendo sexo oral e eu estou aqui flácido. Enfim, só piora, a ladeira abaixo. Né? Então, a história é a gente poder pensar, olha, o que que a gente aqui pode fazer que é prazeroso para todo mundo? E aí a maturidade joga a favor, né? Porque na maturidade a gente sabe melhor. Quando a gente tem mais tempo de casa, a gente sabe melhor o que que o outro gosta, né? Eu tenho uma pessoa aqui dizendo que fingir orgasmo vicia. Como assim? Essa é uma ótima questão para as mulheres, né? Então, por que que as mulheres fingem orgasmo? Por que será que elas fingem orgasmo, gente? Vamos pensar. Tem alguma dica aí, Márcia? O que que você imagina? Não, porque eu acho que elas não querem decepcionar o parceiro, né? Então, né, algumas delas fazem isso para não trazer problemas para a relação. Né? E aí eu vou chamar isso também de um ciclo da falha sexual. Então, fingir orgasmo vicia? Psicologicamente, sim. Às vezes vicia a relação. Porque aí o meu parceiro acha que aquele estímulo que ele está fazendo é suficiente para mim, né? E ele não vai saber nunca que não é. Então, vicia sim, porque aí a gente entra num ciclo vicioso, né? Que a gente acaba não querendo. E daqui a pouco qual é a queixa? Que é a queixa que mais aparece no meu consultório. Desejo. E às vezes a gente descobre que a queixa de desejo não é desejo. É porque eu não quero entrar numa relação que não está tão gostosa. Não é tão prazerosa. Ah, quer dizer que as mulheres chegam dizendo que estão sem desejo, mas na verdade é porque elas não querem aquela relação que não está boa. Na maior parte das vezes é, né? Eu costumo dizer assim, olha, você tá sem fome, mas qual é a comida que estão te oferecendo? É aquele bolo estragado? É aquele arroz e feijão de sempre? Qual é a comida que você gosta? Esse é um outro ponto importante, que muitas mulheres às vezes chegam até na maturidade sem saber muito bem, né? Porque tem essa história assim, não, é o meu parceiro que faz tudo. Eu fico ali, eu brinco que a tarefa da mulher é ficar ali sendo linda, né? Então, que é alguma coisa que também na maturidade a gente precisa ressignificar. Então, se eu entendo que a minha tarefa enquanto mulher é estar ali sendo linda e que o resto todo ele vai fazer, ele vai ter ereção, ele vai me penetrar, ele vai me dar orgasmo, vai ser ótimo para nós dois, fica muito complicado eu ter alguma possibilidade de fazer alguma coisa diferente quando as coisas não estão tão boas. E aí é que eu vou pedir orgasmo, né? Mas olha, mas Aline, tudo isso também está tocado num assunto que é a falta de comunicação, né? É porque o casal não conversa, porque as pessoas não estão conversando, né? Não estão se abrindo. Que eu acho que é uma grande dificuldade na vida amorosa e sexual é a pessoa exprimir o que quer e o que não quer. Como é que Exato. você trabalha isso no consultório?
Isso é super importante, porque na verdade, para eu falar do que eu quero, eu preciso primeiro saber. Então, esse é um ponto, né? E eu saber aos 20 é diferente de eu saber aos 60, porque isso vai mudando o que eu preciso. Então, eu preciso falar sempre. Não adianta eu falar uma vez só. Eu preciso saber e eu preciso ter crenças positivas sobre falar. Então, existem muitas crenças que assim, não, isso não se discute. Não, sexualidade tem que saber, senão estraga, tem que ter uma química. Eu ouço isso tanto dos meus casais no consultório. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas a gente vai pro terapeuta falar de sexualidade. É, porque não falou em casa, porque se você soubesse falar em casa, não estava de mim, né? Mas sim, a gente precisa comunicar. E é falar? Pode ser falar, posso mandar por e-mail, posso mandar um memorando, mas é eu conseguir comunicar, né? Então, a história é como que eu posso comunicar sem precisar falar, sem fazer mesa redonda, como diz um casal que eu atendo, eles dizem, não, depois tem a mesa redonda, é um horror. Realmente, imagino que deve ser um horror. Mesa redonda? O que, que é? É a terapeuta e o casal? Não, ela diz que depois do casal São ele chama é ela o casal. depois do sexo ele chama ela para fazer a mesa redonda sobre como foi. Ela fala, é um horror, é Meu broxante. Deus! Eu imagino que é. Então, assim, como que eu comunico? Eu posso comunicar de forma não verbal, eu posso comunicar mudando a posição, eu posso comunicar vocalizando para o meu parceiro que eu estou gostando, que eu não estou gostando, eu posso tomar uma atitude na direção do que eu quero, e isso é comunicar, né? Então, essa comunicação não precisa ser essa coisa chata, né? Pode ser alguma coisa, mas para isso eu preciso saber e preciso me sentir autorizada. É, porque Então, aquela coisa da DR pode ficar complicado, né? claro, e é broxante Discutir a mesmo. relação nessa hora vai ficar complicado, né? Gente. Então a história é, se eu sei o que eu gosto, eu posso ir, eu vou virando, né? Como diz uma paciente minha, não, eu vou virando, vou mudando de posição, quando ele olha, já chegou lá onde eu queria. E é isso, né? Essa é esperta, hein? Exatamente, vou mexendo minha pelve, vou fazendo uma cara de que estou gostando. Então, claro, se o parceiro não entender, você manda por e-mail as instruções, né? É importante fazer a comunicação chegar. Mas, de toda forma, tem vários jeitos da gente fazer isso, Quer né? dizer, tudo isso, quando chega no seu consultório, você primeiro você conversa com a mulher, depois com o homem. Como é que é na questão do casal, então? Então, eu entendo que a sexualidade se dá sempre em parceria, né? Então, quando a gente pode ter a parceria no consultório, é incrível. Quando eu consigo ter os dois, eu acho que é de longe quando eu tenho os melhores resultados. Mas na prática, na vida real, muitas vezes vai chegar alguém e a parceria nem sabe que essa pessoa está buscando tratamento, porque as pessoas não falam, né? Às vezes essa parceria nem sabe que eu uso Viagra há 20 anos, ou que eu finjo orgasmo há 20 anos. E aí uma parte do meu trabalho é aos poucos ir conseguindo trazer essa parceria ou não trazer essa parceria. E aí ajudar essa pessoa a ir conseguindo construir um caminho de conversa, de comunicação, mesmo sem a DR. Então eu não preciso confessar para o meu marido que eu finjo orgasmo há 20 anos. Eu posso dizer para ele que eu estou pensando em umas inovações. A gente acha um jeito, né? Então é muito Uhum. individual como é que a gente vai costurar. Tem uma pessoa aqui perguntando qual é a faixa etária dos casais que vão ao consultório. Olha, essa é uma pergunta incrível, porque sabe qual é a faixa etária? A gente está aqui falando de sexo na maturidade, mas sabe qual é a faixa etária que tem mais questão sexual? Hum. 35, 40. Não me diga, é mesmo? Queixa de desejo, eu brinco que é o pessoal que está na hora do rush da vida. Então, que tem filho pequeno, pai idoso para tratar, trabalha. Esse pessoal, Muito dupla renda, a estresse. mulher trabalha, o cara trabalha. Esse pessoal realmente está mal. E é a geração que já veio com Viagra, que já acha que tem que estar performando, dando três Pois por noite é. às 11 da noite. Aí acorda 5 horas da manhã para malhar, para depois ir trabalhar. Enfim, esse pessoal tá lascado. Mas tem Tá também. lascado. Pessoal Ali, tá tá muito. lascado. Quer dizer que a nossa geração tá melhor, a minha, a sua Tá não, a minha tá melhor, melhor. né? E claro que a gente tem um outro momento, então, assim, todas as grandes mudanças do ciclo de vida, então, gestação, puberdade, menopausa, doenças físicas, são momentos em que a gente vai ter que fazer ajuste. Então, eu tenho vários casais também na maturidade que procuram e é muito importante. Né? A gente poder estar ali junto com eles para fazer esses ajustes, para desmistificar um monte de coisas, desmistificar a própria necessidade de fazer ajuste, né? Porque fica parecendo assim, nossa, o sexo mudou. Mas tudo mudou, né? A música que Pois é, você o gostava sexo mudou. muda com a faixa etária? Sim, tudo muda com a faixa etária e precisa mudar, porque
Imagina que na minha vida tudo mudou e o sexo continua sendo aquele mesmo. 20 anos depois, ninguém aguenta. Então, é claro que precisa mudar, mas quando eu digo que precisa mudar, não quer dizer que você precisa ficar inventando uma nova posição sexual a cada semana. Não é nada disso. Ou você pode fazer isso, né? Não tem problema. Mas não é isso. Eu estou falando de você poder ir descobrindo estimulações que são cada vez mais prazerosas, mais interessantes, aprendendo a transformar em estímulo erótico, ou seja, a ter elan em coisas que não são mais só aquele corpo jovem, ou aquele vigor físico, ou sexo na praia. Enfim, coisas que são presentes nessa etapa do ciclo de vida, né? Agora, tem pessoas aqui falando que para a mulher a menopausa realmente traz um problemão, né? Teve uma dizendo aqui, não, enquanto a gente faz a reposição hormonal, tá tudo bem, depois se para, fica horrível. Aí outra disse, não, mas eu e meu marido, tô aqui, tô vendo aqui, eu e meu marido estamos na faixa dos 50 e poucos, 50 é muito, tá muito melhor agora que a gente está livre da pressão. Então, tem o outro lado também, né? E é isso, né? Porque sexo não é só corpo. E essa é a boa notícia, gente. Porque é claro que tem 1000 modificações na menopausa, tem 1000 modificações na gestação, tem 1000 modificações para o homem também, né? Mas, e eu não estou aqui advogando por todo mundo sair fazendo reposição hormonal indiscriminadamente, mas a boa notícia é que temos caminhos. Então, assim, se o seu desejo espontâneo não é a mesma coisa, o que é desejo espontâneo? Eu quero ter sexo. Olho para a cara do meu parceiro e resolvo ter sexo com ele. Se não é a mesma coisa, se a minha lubrificação não é a mesma coisa, o que eu preciso fazer? Encontrar esse caminho que vai fazer a resposta sexual acontecer na maturidade. E existe, tá? Por isso que eu digo que não é igual aos 20 anos, mas ele existe. E aí a pessoa que acabou de falar que está melhor, que está livre da cobrança, que os dois têm tempo para descobrir isso, é isso. E qual é esse caminho? É o que eu brinco que é o super trunfo. É o prazer sensorial. Então, o meu clitóris continua funcionando maravilhosamente bem. O clitóris não envelhece, gente. E a parceria longa, a gente aprende cada vez mais a estimular. E aí eu passo a ter mais tempo, eu não tenho mais que acordar às 5 horas da manhã para malhar, também às vezes já não tenho mais que trabalhar, já não devo mais nada a ninguém, posso ficar ali, né? Então, quando a gente vai descobrindo, e se eu, por exemplo, entendo que eu tô menos lubrificada, mas pode ser que o meu parceiro tenha uma ereção que já é diferente da que era. E aí, será que a gente precisa ficar fazendo aquele sexo penetrativo, rapidinho, que a gente fazia 20 anos atrás? Provavelmente não vai ser bom para nenhum dos dois, né? Não estou dizendo que não possa, mas estou dizendo que pode ser que vocês tenham 1000 outras formas de se estimular, de ter prazer, de ter orgasmo, que é diferente do que era antes. Olha, tem uma pessoa aqui escrevendo, Claudete, dizendo que o problema é que é a falta de desejo. Mas você já abordou essa questão da falta de desejo. Eu fico pensando que a falta de desejo também é um pouco de falta de entusiasmo pela vida. Que as pessoas que estão com a falta de desejo também estão um pouco assim entediadas ou desesperançosas em relação à própria história. E o momento está complicado mesmo, eu posso imaginar que tem muita gente desta forma. Essa é a abordagem de você estar assim, desencantada com a vida, afeta o desejo, né? Com certeza, né? Então, quando a gente está toda mais para baixo, quando a gente está mais cansada, quando a gente está mais deprimida, tudo isso afeta o desejo. Mais estressada, tudo isso afeta o desejo. Mas tem uma coisa que é importante, aí volto eu para o meu super trunfo, está documentado na literatura, existe uma forma de desejo que é muito mais típica da maturidade, que é o desejo responsivo. Então, é muito menos provável que eu tenha desejo espontâneo na maturidade. É muito mais provável que eu tenha desejo responsivo. O que é o desejo Eu responsivo? ia pedir para É eu você explicar o que é tô desejo lá vendo, responsivo. sei lá, tô lá vendo novela. Tô aqui vendo a live da Márcia Peltier. E aí meu marido gostou da ideia e começa a me fazer aquele carinho que ele já sabe que eu gosto. Vem aqui com aquela mão, com aquele beijo que ele já sabe que eu gosto, e aí eu sinto prazer. Por enquanto eu tô só tranquila aqui, vendo a live, ganhando um carinho. E aí eu começo a achar que aquele carinho ali é uma boa ideia, né? Quer dizer que eu tô cheia de energia para fazer sexo agora? Não. Quer dizer que eu tô cheia de vontade? Não. Eu tô só começando a achar que é uma boa ideia. Eu brinco que é igual aquele moço do milho na praia, que ele vai abrindo, sabe, do Rio de Janeiro, que ele vai abrindo a panela de milho para começar a te dar uma vontade de comer milho. É tipo Sei. isso.
né? Então, você não está pensando sobre milho, mas agora que você está falando disso, quem sabe? Isso vai começando, né? E aí, na Entendi. medida em que eu vou me engajando no estímulo prazeroso, aí lá daqui a uns 5, 10 minutos eu começo a achar, quem sabe que vontade é essa de fazer sexo. Então, esse é o desejo responsivo. Mas tem que ter um ou outro que comece esse desejo responsivo, né? Exato. E para isso tem que ter uma certa harmonia nesse casamento, nessa relação, vamos dizer assim, né? Sim, Porque senão, se a pessoa está brigando o dia inteiro, mal-humorado o dia inteiro, reclamando o dia inteiro, isso vai aparecer? Acho difícil, né? isso, né? E quando começa um ao outro a se culpar por não estar fazendo sexo ou por não estar tendo desejo, então eu não tenho desejo porque ele me procura e ela também já não tem mais tanta vontade, já está todo mundo de pijama, aí a gente tem um cenário que muitas vezes é o que vai aparecer no meu consultório, né? Então, quando a gente entende melhor como é que o desejo vai mudando, como é que o sexo vai mudando e a gente vai conseguindo trabalhar isso em parceria. Então, se eu tô parceira do meu marido, se eu tô ali junto com ele pensando assim, pô, como é que a gente vai fazer para se divertir? Porque sexo é brincadeira de adulto, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer para É, se isso é uma divertir boa hoje? coisa. Sexo é brincadeira de adulto, né? E às vezes a gente vê uns vídeos, sabe, lindos, assim, de pessoas bem idosas, dando beijinhos, se abraçando. Quer dizer, a gente pode imaginar que aquele casal, no caso, né, ali tem alguma relação amorosa, né? E tem uma sexualidade diferente, né? Sim, sim, né? E pode ser que o sexo venha desse carinho, né? O sexo não precisa partir sempre do erótico. Pode partir do erótico, não tem problema nenhum, né? Mas se não está partindo do erótico, porque às vezes quando está todo mundo ali na pandemia assistindo Netflix, o sexo vai partir da sensibilidade, do carinho gostoso, que vai ficando gostoso, cada vez mais gostoso, e que o pessoal só vai se excitar daqui uns 5, 10 minutos. Esse é um ponto super importante. Porque se o cara começa a fazer um carinho gostoso e começa a surtar, né? Ou entrar no ciclo da falha sexual, de que, ai meu Deus, meu pênis, isso aqui, aí realmente já era. Né? Da mesma Agora, forma. Aline, outra coisa que eu também ouço muitas mulheres falando é o seguinte: não, os homens agora têm o Viagra e o Viagra mudou a relação entre homens e mulheres. A gente está falando dos casais héteros, claro, porque o homem se sente sempre o garotão e a mulher acaba ficando com a parte do envelhecimento que é verdadeiro, né? Vamos dizer assim, porque não existe um Viagra feminino, né? Então, isso causou um desequilíbrio, porque a sociedade teve uma mexida com isso. Como é que você, como terapeuta, tem visto isso? Isso é super importante também. Se a gente pensar que Viagra e outros medicamentos, né, que atuam dentro da Viagra é o mais famoso, né? O primeiro, né? são os medicamentos mais usados no Brasil, mais comprados, mais vendidos, e que só uma pequena parcela da população usa, porque as mulheres não usam, as crianças não usam. Então vocês imaginam quantos homens usam isso por aí, que a gente não sabe, quase todo mundo que a gente conhece, né? Então, é muito interessante a gente pensar como que, de novo, a maneira como a gente entende que o sexo tem que ser, né? Porque eu tenho vários pacientes que nunca na vida transaram sem Viagra, aos 35 anos. Era o Mas, pessoal meu que Deus, isso não causa um problema a longo prazo, não? muitos problemas, muitos problemas. Causa, em princípio, uma certa desconexão em relação ao próprio processo excitatório. Porque eu só sei fazer assim. Né? É como se dissesse assim, eu uso remédio para dormir toda noite, ou eu uso laxante para ir no banheiro todo dia. Eu não sei mais como é que faz sem fazer isso, né? Então, Que isso é coisa, uma hein? coisa que é muito grave, né? Porque assim, eu não estou aqui advogando contra a medicação para quem precisa da medicação, mas eu imagino Claro. a quantidade de medicação que as pessoas usam e abusam, a maior parte dessas pessoas não precisa dessa medicação. Mas tem um urologista colega meu, que eu troco muito paciente com ele, que ele diz que o principal inimigo do homem é ele mesmo aos 20 anos. Né? Ah, é? Porque é exatamente isso, né? Eu acho que eu tenho que continuar com aquele desempenho. Eu não entendo que eu vou aos 60, e isso aqui, gente, para nós, tá? O destino de todas nós é estimular um pênis flácido, tá bom? E todo mundo que transa com um homem, do mesmo jeito que para os homens, o destino desses homens é estimular uma mulher enquanto ela se excita. Tá? Enquanto ela ainda não está lubrificada, mas para eles isso é entendido como normal, para nós é entendido como uma tragédia.
Então, se a gente deixar de entender isso como uma tragédia e entender que isso é normal, entender que eu vou sim ter que estimular o meu parceiro e fazer carícias nele, que só então ele vai começando a ficar ereto e dali a pouco vai ficar um pouquinho mais. E quem sabe dali a pouco vai ter uma ereção suficiente para a gente fazer, então, se a gente quiser. Agora, a gente está falando do Viagra, mas também as pessoas estão tomando muito antidepressivo. A questão de tomar tanto antidepressivo também não acaba com o desejo? Vários medicamentos que impactam a vida sexual, né? Pílula anticoncepcional para muitas mulheres. O depressivo normalmente retarda o processo de orgasmo, então às vezes nem impacta necessariamente o meu desejo, a maior parte deles dependendo da dose, né? Normalmente é um efeito dose dependente, mas impacta a capacidade de orgasmo. Então o que a gente vai ter? Um homem perdendo a ereção no meio, porque ele já penetrou, mas ele não vai ter orgasmo, então ele vai perder a ereção, ou uma mulher que não vai conseguir chegar no orgasmo, apesar daquela estimulação ser a mesma que ela sempre fez. E aí o que a gente precisa fazer? Se adaptar de novo, achar de novo mais estimulação gostosa, mais tempo, porque claro que tem algumas doses que vão impactar completamente o desejo do orgasmo, mas é uma percentual bem pequena. A maior parte da população toma uma dose inicial ou uma dose menor de antidepressivos e outras medicações, né? Por exemplo, antihipertensivo, medicações para diabetes, várias delas impactam a vida sexual. Mas são numa dose baixa, normalmente a gente consegue fazer um ajuste. Também esse é um outro grande grupo que aparece no meu consultório, são as pessoas que Eu estão. ia te perguntar isso, se remédios para a hipertensão e diabetes, se isso não afeta muito a performance, né? Até aqui, ó, A tem uma pessoa performance. perguntando, Márcia Lima, está perguntando exatamente isso. Isso, vai afetar, mas essa é a história. Vai mudar? Vai. Vai inviabilizar? Não. A gente precisa mudar junto, ao longo de toda a vida. Então, se a gente entende que a gente vai estar o tempo inteiro se descobrindo, descobrindo o outro, entendendo o que serve para nós naquele dia. E pensa num casal. Todo dia eles pensam o que eles vão fazer. Ou eles fazem a mesma coisa há 20 anos. Eles vão no mesmo cinema para ver a mesma coisa, vão na mesma praia. Eles vão mudando de hábitos e interesses e outras coisas vão passando a ser mais interessantes, né? Ao longo do ciclo de vida, e da mesma forma o sexo. Então, se eu estou impactada por um antidepressivo que eu estou tomando, ou se eu estou na menopausa e estou demorando muito mais para lubrificar, ou não estou lubrificando, ou estou tendo dor na relação sexual fazendo a penetração que a gente fazia antes, a gente precisa mudar o jeito como está fazendo. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre a testosterona, que ajuda os homens, né? E as mulheres, né? Então, quando a gente tem questões hormonais reais, fazer reposição de hormônio pode ser uma alternativa terapêutica. Mas isso é muito diferente da gente prescrever testosterona para mulheres pré-menopausa e muito diferente da gente achar que vai prescrever testosterona e o desejo vai aparecer. Então, eu tenho muitas pacientes que ficam assim esfregando no braço, né? Aquela testosterona e não resolve nada e vem para o meu consultório e diz assim: já tentei de tudo, nem com remédio, nem com hormônio. Né? Qual será o meu problema? É. Então, na verdade, o que a gente tem, assim, de aprender é que se a pessoa não está numa, vamos dizer assim, numa relação que ela possa conversar, vai ser cada vez mais difícil ela conseguir ter uma vida sexual satisfatória, seja em qualquer idade. Exatamente. Porque essas adaptações elas vão sempre ter que ser feitas. Você imagina se você não pudesse conversar com seu parceiro sobre qual vai ser o programa do final de semana. A chance de vocês fazerem programas de final de semana que não iam servir para ninguém era muito maior. Eu fico assim, imaginando que nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, assim, as pessoas mais recolhidas em casa, que os casais estão mais assim se confrontando, né, nas suas, vamos dizer assim, dificuldades. E que a dificuldade do relacionamento amoroso, que vai além da sexualidade, fica mais forte nessa hora, né? Então, qual é o conselho assim que você daria para os casais assim? Bom, você está nesse momento, cada vez mais você está nervosa, está aflita, o marido está irritado, está todo mundo dentro de casa. O que você sugeriria como uma terapia? Olha, o que eu tenho dito para os meus pacientes muito no consultório é que nesse momento, muita calma, vai passar.
né? É claro que está todo mundo inflamado e aí tudo fica mais intenso, muito, né? As oportunidades de lazer, de ver outras pessoas, tudo isso fica muito intenso e isso sobrecarrega o vínculo conjugal. Porque aí agora o meu marido é a única pessoa com quem eu converso, com quem eu saio, com quem eu transo, com quem eu... Realmente, daqui a pouco começa a ficar uma sobrecarga, né, para aquele único vínculo. Então, eu acho que é importante pensar que provavelmente as coisas, esperamos, né, tendem a ir voltando ao normal e as coisas vão voltando ao normal. Então, não tire conclusões sobre esse momento, mas acho também que muitas vezes pode ser um momento de olhar para si, de olhar para o próprio casamento e pensar o que é isso que a gente tem aqui, para onde que a gente quer ir, o que a gente vai fazer, né? E eu tenho várias pessoas que têm me procurado a minha equipe, buscando tratamento exatamente nesse momento, porque puderam olhar para si, olhar para o próprio relacionamento e perceber, olha, isso aqui não tá legal. O que a gente vai fazer sobre isso? Né? Então pode ser um momento de reflexão e de reestruturação de algumas coisas, sim. Eu fico também pensando aqui, né? Os casais que estão com mais tempo de casados, né? Precisam também se reconectar muitas vezes. E foi isso que eu ouvi de algumas amigas. Ah, a gente está casado há 20, 30 anos e tal. Você está casada de novo? Então, eu estou casada há 3 anos. Vamos dizer, ainda estou na lua de mel. Eu estou na lua de mel, que é maravilhoso. Mas as pessoas que estão casadas há mais tempo, às vezes a situação fica mais difícil de contornar. Porque até para, se você vai reclamar de alguma coisa ou falar de alguma coisa, naquele momento já tem uma estrutura atrás muito grande, né? Como desconstruir isso, né, Aline? É importante a gente pensar que é um se reconhecer, né? Então, que eu me apaixonei, eu decidi casar, ou construir uma relação com alguém há 20 anos atrás, e se a gente se desconectou, provavelmente é porque nós fomos trilhando caminhos diferentes na vida, né? Fomos nos transformando enquanto pessoas, e agora, quando a gente vai se encontrar, a gente vai se reconhecer. Eu preciso me conectar com essa pessoa que existe hoje, né? Quem é esse meu marido? O que ele gosta? O que é importante para ele? Ou quem é essa minha esposa? Quem ela se tornou? E aí eu vou ver se eu gosto ainda dessa pessoa ou não. E muitas vezes eu descubro que eu gosto muito dessa pessoa que ela se tornou, né? Então, quando a gente vai podendo atualizar a maneira como a gente vê o outro, a maneira como a gente se vê, a gente não só vai conseguindo fazer essas adaptações que eu estava dizendo, mas a gente vai se reapaixonando. Então, os casais que sobrevivem ao tempo não são os casais que tiveram alguma coisa lá no início e aquilo se manteve. Eles continuam fazendo isso o tempo inteiro. Eles vão descobrindo novas formas de prazer, eles vão descobrindo novas coisas para eles fazerem juntos, eles vão descobrindo novos hobbies, novos objetivos. Aí tiveram os filhos, criaram os filhos, eles saíram de casa, aí eles resolveram, sei lá, ir viajar o mundo. Aí depois eles resolveram construir uma casa de veraneio. Eles vão construindo novos planos, eles vão se encontrando de novo ao longo da vida. E é relacionamentos que duram, porque quando a gente se desencontra, a gente vai, aos poucos, se separando e encontrando outras pessoas. Aline, tem um filme que eu estou tentando me lembrar aqui, que é tão bonito, que é um casal que ele não dá a menor bola para ela. São dois atores bem conhecidos. Eu estou tentando fazer um esforço aqui, me lembrando. Ele não dá a menor bola para ela, só vive para o trabalho, não quer nem saber, ele não quer ter uma relação sexual, porque ele se acha também que ele já passou. E ela fica querendo recuperar o casamento e vai para uma terapeuta numa cidadezinha dos Estados Unidos, onde o cara manda eles fazerem. Você viu esse filme? E esse Você lembra desse não filme? lembro, lembro do filme, não lembro do nome. Que é um filme maravilhoso que fala sobre isso, sobre essa reconexão de um casal que estava completamente afastado, desinteressado, e eles começam, o terapeuta dá uma tarefa, agora você vai pegar da mão dela, daqui a pouco no próximo dia você vai tentar beijá-la, vai começando assim, e eles vão se redescobrindo. É um filme muito lindo, mas eu não consigo me lembrar, queria falar aqui para as pessoas. Tem uma música que me vem à cabeça quando eu falo disso no consultório, que é a Valsinha do Chico Buarque, que é um casal que estava separado e que se reencontra. Estavam desconectados e eles se reencontram, né? E como que aquilo é lindo, e aí ele vai narrando ali na música como que é aquele momento em que eles se reapaixonam, né? E saem dançando juntos pela cidade, enfim. É muito bonito. Eu acho que é uma metáfora muito importante aqui do que a gente está falando. Pois é, eu gostei aqui da nossa live, sabe que você passou essa mensagem que tudo tem que ser
a partir da conexão pessoal, né? É de duas pessoas se conectarem, que o sexo é uma consequência dessa conexão, né? Não é o sexo não está sozinho ali, eu vou pegar na prateleira, o sexo não está sozinho, né? O sexo está dentro de uma relação. Se essa relação não funciona, o sexo também não vai funcionar, né? Seja em qualquer idade, vamos dizer assim, né? Mesmo para os casais que estão mais velhos e tudo, tem que ter... eu que estou casada de pouco tempo, vamos dizer assim, né? 4 anos, eu acho que eu estou num momento maravilhoso da minha vida, mas eu me sinto assim, premiada, né? Eu acho que quando você está recomeçando a vida, depois da maturidade, você recomeça essa vida com outro olhar também, né? E é muito mais bonito, eu acho, pelo menos, né? Então, eu quero deixar também essa mensagem aqui, que a gente pode recomeçar a vida sempre, né? E que o amor existe, e, né, que a vida sexual está presente, não importa a idade, tem que ter a conexão. É isso que eu queria também deixar aqui nessa nossa live, viu, Aline? Posso indicar um livro? Pode? Tem um livro incrível da Miriam Goldenberg, não sei se vocês já Eu já conhecem. conheço demais, já entrevistei a Miriam, adoro ela. Tem um livro que ela tem se pesquisado muito sobre as coroas. Então, tem um livro dela que chama Coroas, que é pequenininho e é incrível, que vai falando dessas questões da sexualidade da mulher na maturidade. É muito legal. Olha, boa indicação, As Coroas, da Miriam Goldenberg, para quem está nos assistindo, que eu acho que vai ser uma boa leitura, né, Aline? Legal. Olha, Aline, eu quero te agradecer, foi ótima a nossa live. E como é que é o congresso? Começa agora o congresso? É um congresso online, na verdade. Ele é voltado para profissionais, mas é uma maneira da gente divulgar o trabalho. Eu tenho formado aí ao longo dos últimos anos profissionais no curso à distância, né? Então, eu formo profissionais em terapia cognitiva sexual e profissionais de saúde de forma geral para conseguirem falar melhor da sexualidade na sua prática, o ginecologista, o urologista, enfim, todo mundo poder abordar a sexualidade de uma forma mais positiva. E a gente vai fazer um congresso gratuito, online, no dia 1º de maio. Aqui na minha bio tem o link para fazer a inscrição. A gente já tem 2.000 inscritos de vários lugares. 2.000 profissionais, né? 2.000 profissionais inscritos. Muito legal. Muito bom. Olha, parabéns pelo seu trabalho e adorei a nossa live. Uma boa noite e muito obrigada, Aline. Sem palavras para agradecer essa oportunidade de estar falando aqui. Assim, tem um olhar para você assim de longo tempo, né? Então, enfim, um prazer enorme, uma honra enorme estar aqui sendo entrevistada por você. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Um grande abraço para vocês. Gente, espero que vocês tenham adorado, que eu acho que foi um papo assim muito esclarecedor. E a gente se vê segunda-feira de novo aqui na nossa live. Uma boa noite para vocês e um bom final de semana para todo mundo. E não deixe de ir lá no YouTube, assistam as lives lá, tem vários vídeos também, além das nossas lives. Eu agora estou criando uma nova linha de trabalho lá, de reflexões para vocês. E eu espero vocês lá no meu canal. Inscrevam-se, dê os likes. Estou esperando, hein, gente? Tá? Valeu, boa noite. Boa noite, Aline.